E o que fez você depois sair da vida de atleta e começar a vida lá de gestor na federação? Então, eu já era formado, eu saí, eu já morava sozinho, com 20 para 21 anos eu já morava sozinho, né? Eu dividia apartamento com outros 2 amigos, então eu tinha que pagar minhas contas. O Bolsa Atleta não paga a conta de ninguém. Eu recebia Bolsa Atleta para lutar, mas o custo de vida, aluguel, suplemento, viagem, uniforme é alto. Então eu dava aula. Você tem que se bancar, Então eu treinava de manhã, antes de treinar eu já dava aula de personal. Aí ia pro treino da manhã, terminava o treino da manhã, almoçava, pegava os meus alunos da hora do almoço, fazia uma parte física no final, nesse meio da tarde, que era um horário mais morto, dava aula até de noite e ia pro segundo treino da noite. Então eu fiquei nisso durante muito tempo. Nisso, em contato diário com meus amigos, acho que eu vi mais o Adrien, o Antoine, o Bolonha, pessoas da minha época, né, do que meus próprios pais, entende? Como eu vejo mais a Catherine hoje, o Acro, o John, do que eu vejo meu pai e minha mãe, sem dúvida nenhuma. Meu pai, então, eu não vejo, eu não tenho muito contato. Mas eu vejo muito mais meus atletas do que eu vejo minha mãe. Sim. Então, nessa época, alguns atletas de MMA, por necessidade financeira, muitos nem gostavam, né? Uns até gostavam, nem gostavam. Começaram a enveredar por MMA e a lutar MMA por conta da grana. Sim. E eu tava ali, e eles falam, cara, faz minha preparação física pra essa luta? Faço. Faz minha preparação física pra essa luta? Faço. E aí a minha migração para o MMA foi natural. Sim. Dentro dessas condições, o MMA de visibilidade é algo estrondoso, assim. Tipo futebol, né? Em relação aos outros esportes, eu lembro que eu fui né? naquele, é o que vai te projetar. Eu fui naquele NAR, lembra? Sim, em São Paulo, Pô, que é algo de referência, certo. né? Foi Irineu Loturco, recebeu a gente e tal. E aí ele falou lá, cara, vocês são do MMA. Ele chamou uma cúpula grande de MMA. Foi o Dedé, fui eu, foi o Minotauro, foi o Rogério Camões. Foi uma galera. Ele falou, vocês estão aqui hoje, na verdade a gente está querendo fazer uma moeda de troca. A gente avalia e prescreve e disponibiliza toda a estrutura para vocês treinarem, para o atleta de vocês treinarem, só que a gente precisa da visibilidade de vocês. Por quê? Minotauro, você chegou aqui. Quando o Minotauro chegou, foi todo mundo tirar foto com ele. Sim. Aí ele falou, todo mundo tirou foto contigo, tirou? Ele falou, pô, aí tirou. Aí apareceu o Nars lá. Aí ele falou, tá vendo aquele cara lá? Bicampeão olímpico. Alguém foi tirar foto com ele? Ninguém. Aquele cara lá, tricampeão mundial. Ou seja, tinham campeões olímpicos e mundiais treinando e ninguém tava nem Passou aí. E tchau, Mas o Minotauro chegou. Então, a exposição midiática do MMA é algo... E aí, nisso, o Antoine, que, porra, acho que um cara é um verdadeiro abridor de portas, começou a encaminhar também a ter uma vida dupla entre atleta e aquele gestor político que vai tentando agariar coisas para a luta olímpica, e ele assumiu a Federação de Luta Olímpica na época. Ele falou, pô, não, tu me ajuda, cara, porque eu tenho essa parte política, mas eu preciso de uma parte técnica. E aí a gente escreveu uma série de projetos, ele conseguiu muitas aberturas na Secretaria Estadual, a gente botou o wrestling em escola, que era uma das nossas principais... o nosso core da coisa, cara, a gente precisa botar isso dentro das escolas. O judô fez isso, caminho deu certo. Vamos tentar também. A gente conseguiu botar em algumas escolas, mas o que a gente percebeu muito tempo depois, apanhando, né, o carioca, o brasileiro, de uma maneira geral, ele é muito clubista. Você quer defender a sua escola ou o Vasco da Gama? Pô, Vasco da Gama. Você tá torcendo pro Brasil ser hexa ou pro Flamengo ser campeão mundial? Pro Flamengo ser campeão mundial, ganha pro Brasil. Vários falavam isso. E a gente fala, caraca. Sim. Então o brasileiro é clubista. A gente tava tentando botar num colégio. Eles estão cagando pro Santa Mônica, Pedro II, Princesa Isabel, não tô nem aí. Eles querem saber do Vasco, do Fluminense, do Botafogo, do Corinthians. Então, cara, a gente tem que fazer o caminho, agora tem que zerar e fazer tudo de novo. Só que aí a gente já tava... há muito tempo nisso, outras pessoas entraram, depois o Magro entrou para presidir, eu ajudei também na melhor forma, mas aí teve enveredou a vida para um projeto, outro para o outro, eu criei o CDPD e etc. O CDPD é algo que me desperta muito ânimo ainda de acordar e fazer as coisas. Botar sua energia é uma coisa sua, né? E aí a coisa foi... Aí depois que veio com a pandemia, eu acho que hoje... o wrestling passa por uns momentos que
precisa dar as mãos para as outras entidades, para outras confederações, para outras federações, porque a confederação, eu acredito, está fazendo um bom trabalho, está enviando os meninos para lutar, a gente precisa lutar. Falava sempre com o Antoine, na época da classificação olímpica. Cara, o problema não é o cara ser campeão olímpico e você pegar ele na primeira luta. O problema é você lutar com ele uma vez só. Porque o cara que ganhou do campeão olímpico, ele é quinto do mundo, ele não ganhou nada. Mas ele ganhou do campeão olímpico. Por quê? Ele lutou com o cara 7 vezes, perdeu 5 ou 2. Entende? Sim. Você tem que aprender a lutar com o cara. Não adianta a gente fazer 1 bilhão de scouts aqui, chegar lá e tu não sentir, porra, esse scout aqui deu errado por conta de um cotovelo, entende? Tu precisa estar no dia a dia. Precisa ir nos camps que os caras estão pra lutar, perturbar a vida dele. Vamos treinar aí, não sei o quê, né? Entende? É isso. Isso não tinha naquela época. Pô, naquela época era bizarro, não tinha.